O passado antigo está repleto de lendas fascinantes que falam de uma época em que os homens desafiaram a autoridade dos deuses. Grandes líderes surgiram para enfrentar as deidades ávidas de poder que controlavam nosso planeta, algumas das quais são eternamente imortalizadas no folclore dos povos indígenas ao redor do mundo. No entanto, algumas dessas grandes lendas foram registradas em tabuletas de argila, como aquelas das culturas que surgiram na antiga Mesopotâmia. Aqui encontramos histórias de deuses que buscavam o controle sobre o mundo e reis antigos que foram à guerra na esperança de garantir a segurança da humanidade. Mas poderia haver alguma verdade nessas histórias? Junte-se a nós neste vídeo enquanto nos aventuramos de volta à aurora da civilização, como a conhecemos no Oriente Médio, há um tempo em que deuses caminhavam entre os homens e onde avanços na ciência e na escrita foram feitos e ainda são usados até hoje. Quem foi Gilgamesh? Lenda ou ficção? Um dos maiores exemplos de escrita do mundo antigo é uma obra mesopotâmica conhecida como o Épico de Gilgamesh. Segundo os pesquisadores, é um dos poemas mais antigos do mundo. Enquanto muitos sugeririam que é apenas o trabalho de uma mente suméria que lutou com as desventuras da vida, outros sugeriram que poderia, na verdade, haver indícios de verdade na antiga narrativa. É geralmente aceito que Gilgamesh foi um rei histórico da cidade suméria de Uruk e reinou sobre a nação em algum momento entre 3000 e 2400 a.C. Milhares de tabuletas de argila foram recuperadas desta era na Mesopotâmia, cada uma inscrita com uma forma única de escrita considerada uma das mais antigas do mundo. Muitas delas eram nada mais do que registros de gado e grãos. No entanto, uma pequena quantidade foi traduzida e fala de contos fascinantes, lançando luz sobre a mentalidade desses antigos povos. Acredita-se que as tabuletas mais antigas disponíveis que registram o Épico de Gilgamesh datam de cerca de 2000 a.C., mas estão em sua maioria incompletas. Uma versão babilônica posterior existe, que está cerca de 2/3 completa. Muitas dessas tabuletas posteriores não foram descobertas até o século 7 a.C., quando estudiosos da época descobriram um depósito na famosa biblioteca do rei assírio, Ashurbanipal. Mas o que exatamente está contido nesta coleção de escritos antigos despertou o interesse dos estudiosos no último século. Quem foi Gilgamesh? E o que poderíamos aprender com esta antiga lenda que poderia beneficiar nossas próprias vidas? Um inimigo tornado amigo. A versão mais completa do épico mesopotâmico começa com elogios a Gilgamesh, um mortal semideus conhecido como um grande construtor, guerreiro e rei de Uruk. Referido como alguém que conhece todas as coisas na terra e no mar, segundo a lenda, ele se tornou tão poderoso que uma deidade conhecida como Anu decidiu que seu domínio deveria chegar ao fim. Segundo a lenda, Gilgamesh se tornara rígido em seu governo, e os deuses decidiram criar um guerreiro semideus para matar o rei. Isso levou à criação de Enkidu, um homem que passou seus primeiros anos vivendo entre animais na selva. Apelidado de A Besta, os poderes de Enkidu logo cresceram, e pouco tempo depois ele foi introduzido à vida na cidade antes de viajar para Uruk para enfrentar Gilgamesh. Quando Enkidu chegou à cidade, a notícia já havia chegado a Gilgamesh de que o deus Anu enviara um homem bestial para encerrar seu governo traiçoeiro. Após várias provas de força entre os dois semideuses e uma luta final, Gilgamesh saiu vitorioso, e o plano dos deuses foi frustrado. No entanto, durante os confrontos, algo mudou em Gilgamesh. Em vez de matar Enkidu, ele reconheceu a força única contida em seu adversário, e os dois se tornaram grandes amigos. O par decidiu eventualmente partir em uma longa jornada até as montanhas dos cedros para enfrentar uma deidade monstruosa conhecida como Humbaba, que podia controlar as tempestades e tinha o poder das florestas. Gilgamesh e Enkidu provaram juntos que não eram páreo para nenhuma das deidades terrenas e rapidamente mataram Humbaba. Este ato de traição enfureceu ainda mais o deus Anu, que decidiu que era hora de pôr um fim em Gilgamesh de uma vez por todas. Anu criou uma criatura ardilosa conhecida como o Touro dos Céus e o entregou à sua filha Ishtar. Você vê, antes de Gilgamesh encorajar Enkidu pela primeira vez, ele havia jurado sua mão em casamento para Ishtar. Mas após todos os eventos que aconteceram e sua jornada desafiadora, a Montanhas dos Cedros, Gilgamesh decidiu que não queria mais Ishtar como sua esposa,
o que a deixou profundamente ofendida. Em vez de descontar sua raiva em Gilgamesh, ela decidiu direcionar sua atenção para seu novo melhor amigo, Enkidu. Quando o poderoso touro chegou à Terra, ele matou 100 homens com um único bufar. E com outro bufar colossal, ele matou mais 100 homens. Os deuses ficaram satisfeitos com sua criação e presumiram que ele era forte o suficiente para se livrar de Gilgamesh de uma vez por todas. Então eles enviaram o touro dos céus para caçar o rei de Uruk, eventualmente encontrando-o junto com Enkidu. Quando o touro avistou os dois companheiros, bufou e investiu contra Enkidu. Mas ele conseguiu esquivar-se do animal, e à medida que ele passava, ele saltou para as costas do touro, agarrando-o pelos chifres. Enkidu gritou para Gilgamesh: "Meu amigo, nós nos vangloriamos de que deixaríamos nomes duradouros. Agora enfie sua espada entre a nuca e os chifres." Assim, Gilgamesh seguiu o touro, puxou-o pela cauda espessa e enfiou sua espada entre a nuca e os chifres, matando-o instantaneamente. Quando eles mataram o touro dos céus, cortaram seu coração e o deram ao deus Shamash, e os irmãos descansaram. Na noite seguinte à morte do touro dos céus, Enkidu teve um sonho. Ele se levantou da cama para contar a Gilgamesh a visão que acabara de testemunhar. "Ó, meu amigo, por que os grandes deuses se reúnem em conselho?" Quando o dia amanheceu, ele disse a Gilgamesh: "Ah, que sonho tive na noite passada. Todos os deuses, Anu, Enlil, Ea e Shamash, se reuniram em conselho, e Anu disse a Enlil: Porque mataram o touro dos céus e mataram Humbaba, um dos dois deve morrer, que seja aquele que arrancou os cedros das montanhas." Pouco depois, Enkidu adoeceu com uma doença desconhecida, e em uma semana ficou claro que ele logo partiria. Gilgamesh estava angustiado com a doença de seu amigo, e lágrimas corriam pelo seu rosto, enquanto ele sabia que seu irmão logo deixaria esta terra. As últimas palavras de Enkidu para Gilgamesh foram: "Meu amigo, a grande deusa me amaldiçoou e devo morrer envergonhado. Não morrerei como um homem caído em batalha. Eu temia cair, mas feliz é o homem que cai na batalha, pois devo morrer envergonhado." A busca pela imortalidade. Após a morte de seu recém-adquirido companheiro, Gilgamesh entrou em uma inesperada depressão. Isso eventualmente levou o rei a embarcar em mais uma jornada, mas desta vez, em busca de um segredo que pudesse conceder-lhe a vida eterna. Ele ouvira lendas sobre um homem chamado Utnapishtim, um imortal que sobrevivera à grande enchente que destruiu grande parte do mundo há muitos éons. Gilgamesh procurou por várias cidades-estados da Mesopotâmia e aldeias vizinhas, conversando com muitas pessoas, mas ninguém podia se aproximar da figura divina. Então, de repente, uma tarde, ele foi direcionado para uma aldeia depois de ouvir falar de uma figura que lá vivia há séculos. De fato era Utnapishtim, pensou ele, e era de fato o homem que passara meses procurando. Gilgamesh implorou ao ancião pelos segredos da imortalidade, ao que Utnapishtim respondeu com um desafio para o rei de Uruk. O ancião desafiou Gilgamesh a deixar sua casa e ficar acordado por 7 dias e noites completos. Somente então ele revelaria ao rei todos os segredos que recebera dos deuses. Claro, Gilgamesh falhou nessa tarefa, mas Utnapishtim decidiu revelar seus segredos. Ele apresentou ao rei plantas específicas que tinham qualidades para retardar o envelhecimento. Gilgamesh estava eufórico e planejou retornar imediatamente a Uruk para compartilhar isso com seu povo. No entanto, durante a longa jornada de volta, uma serpente roubou a planta, deixando o rei com o coração partido. Cansado e desapontado, Gilgamesh abandonou seu desejo de vida eterna e voltou para Uruk de mãos vazias. Mas ele havia adquirido um novo nível de sabedoria, e agora estava em paz consigo mesmo e com a ideia de sua própria mortalidade. Conclusão. O épico de Gilgamesh permanece como um dos maiores poemas do mundo antigo, e até desempenhou um papel influente na literatura moderna. Mas mais importante ainda, os temas ao longo do épico mesopotâmico são encontrados na literatura bíblica e clássica posterior. Ao longo da Bíblia, encontramos vários temas, personagens e até tramas que são vistas pela primeira vez no épico de Gilgamesh. Desde relatos do Jardim do Éden até profetas e figuras singulares que sobreviveram a uma grande enchente, tudo isso parece ter suas origens no épico mesopotâmico. Até hoje, aqueles que lutam com sua própria mortalidade podem encontrar algum consolo nas palavras proferidas pelo rei de Uruk. Gilgamesh é citado como tendo dito:
Esqueça a morte, busque a vida. Deixe-nos saber seus pensamentos sobre o vídeo de hoje na seção de comentários. Você sabia que uma lenda do dilúvio existia nos textos sumérios? A história de Gilgamesh estava baseada na realidade? E o que você pensa sobre os textos sumérios dessa era? Se você gostou deste vídeo e gostaria de ver mais vídeos centrados na história antiga, não se esqueça de clicar no botão de inscrição. Como sempre, obrigado por assistir e veremos todos vocês na próxima vez.